Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à live aula número 4, como usar uma mesa analógica. Hoje é a quarta semana que a gente está tendo esse encontro semanal, toda quarta-feira às 7 da noite. Já faz um mesinho e vamos continuar nessa pisada. A minha meta que eu botei na minha cabeça são 10 semanas, porém, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta e eu já vou meter, acho que 25 aí pra gente, que é quase 6 meses, e aí vamos continuando no pancadão. Eu fico muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês, porque cada aula que a pessoa dá é um grande aprendizado que se tem, já está de vários estudos. Realmente, quando você ensina, é a melhor forma de aprendizado para fixar as coisas na cabeça, para coisas novas e para coisas que você já sabe. A parte de você ensinar, você ajuda a estruturar tudo na cabeça, então fica bem mais fresquinho, né? Então é muito importante esse momento para mim também. E aí eu queria lembrar a vocês, deixa eu adiantar aqui, que na descrição, quem estava aqui desde o início viu que tem aí link na descrição para se cadastrar nas live aulas, liveaulas.dominioaudio.com.br/cadastro. Então toda live, quando está começando, eu disparo um e-mail para a galera falando sobre o tema, com o link da aula, para o pessoal não se perder e ter acesso a estar aqui juntinho com a gente trocando essa ideia. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, porque também não adianta se inscrever se não ativa o sininho, porque não vai receber as notificações. Então é muito importante, porque além das live aulas, eu estou preparando vídeo aulas para vocês, alguns cortes dessas live aulas para quem não tem tempo no momento para assistir a live aula toda, vai poder assistir trechinhos. Então já tem 4 aí da aula passada que ficaram bem massa, e aí eu vou disparar ao longo dessa semana. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho e também não esquece de meter o like aí para a gente poder mostrar pro YouTube que esse conteúdo é massa. E para quem não me conhece, para quem chegou aqui de paraquedas ou não assistiu minhas outras aulas, meu nome é Renato Barros, né? Minha missão é ajudar pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos, produtores iniciantes, holds, produtores executivos, a se produzir em casa, gravar música em casa e também ter um diálogo melhor com o pessoal da técnica quando essa loucura de saúde passar, e aí a gente estiver voltando aos estúdios de gravação e voltando aos shows ao vivo. E eu faço isso através do canal do Domínio Áudio, esse canal aqui do YouTube que vocês estão assistindo a live, mas também no Instagram. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Tem o Instagram do Domínio Áudio, onde eu posto um monte de material, tem cortes e tem os avisos também das lives. Tem o Facebook do Domínio Áudio também, tem alguns vídeos de corte aqui. E o YouTubezão que vocês estão aqui trocando essa ideia. Voltando aqui para a apresentação. Aqui. E também sazonalmente eu dou alguns cursos. No momento não estou com matrícula aberta, mas se você está assistindo essa gravação e está vindo do futuro, é bom dar uma olhadinha se tem turma aberta no momento. E para quem já está assistindo as lives há algum tempo, sempre começando com nossa estrutura de aula, eu vou começar com a importância das mesas analógicas, de dominar esse uso de mesa analógica, uma pequena introdução e conhecendo a mesa. Isso daí vai ser na prática, realmente eu vou mostrar a mesa. Botão por botão, a gente vai
descobrindo junto o que cada coisa faz. Depois eu vou para procedimentos práticos e abertura para perguntas. Porém, nessa live eu quero fazer um pouco diferente de como a gente fez na live passada. Então, se rolar alguma dúvida durante a apresentação aqui, a aula, pode mandar pelos comentários. Agora é importante mandar pelos comentários com a seguinte nomenclatura, botando entre chaves pergunta. Porque aí na hora de meter o olho e saber, e aí você escreve sua pergunta. Porque dessa forma eu tenho como, só passando o olho, já saber o que pergunta e focar para responder ao longo da aula, mas também eu vou dando uma olhada nos comentários para a gente ir trocando essa ideia. Eu acho que uma das coisas mais importantes e mais massa da aula da gente é a oportunidade da gente estar conversando e trocando essa ideia ao vivo online. Se não, era melhor gravar a aula, editar, botar uns vídeos de apoio e ficava até bem mais bonita, né? Mas a gente tem essa oportunidade de estar trocando essa ideia, como na aula passada a gente teve acesso a muitas informações e troca juntas, a gente teve ideias juntas vindo de vocês e a aula se tornou uma construção coletiva. Porém, no finalzinho eu vou abrir para perguntas para ver se faltou alguma coisa. E aí eu queria falar um pouquinho da importância. E ao falar da importância, eu volto atrás no tempo para o meu primeiro show. O meu primeiro show, eu tenho um grande amigo meu, que é o Diogo, e ele me convidou para fazer um show de um artista. Até esse amigo meu era parceiro meu na faculdade, colega de sala na faculdade de produção fonográfica. E ele me chamou, ele é percuterista, toca bateria, percussão, multi-instrumentista e é técnico também, me chamou para fazer a técnica e foi meu primeiro show. E aí foi num teatro que tinha uma mesinha analógica bem pequenininha, uma Berger, assim, muito simples, nada além do óbvio. Porém, esse show, assim, foi, como diria o Poderoso, foi mais ou menos, foi altamente mais ou menos. Por quê? Porque eu não dominava a mesa analógica. E mais importante, na minha opinião, como uma análise daquele dia, o pior não foi dominar a mesa analógica, e sim não dominar os limites da mesa analógica, o que é que ela poderia fazer e o que ela não poderia fazer. E com isso, eu tive uma série de problemas técnicos durante o show. Rolou o show, foi legal, mas assim, com a mão pilotando assim, porque a qualquer momento dava uma microfonia, dava um problema e poderia ter sido evitado. Se fosse hoje, eu trataria esse dia de uma forma diferente, tanto na postura, como lidar com as situações, como com o equipamento técnico. E aí, realmente, eu senti essa necessidade depois de dominar, principalmente porque não foi só nesse primeiro show que a mesa analógica estava ali comigo. Ela me acompanhou durante vários e vários shows, várias e várias apresentações. E depois, como eu vim do ao vivo para o estúdio, eu não comecei no estúdio, a minha prática de estúdio veio depois do início da minha prática de ir ao vivo, mas depois eu encontrei também mesas analógicas em diversos estúdios que eu usei, tanto na faculdade como fora da faculdade, em estúdios profissionais. Então, realmente, dominar a mesa analógica, tanto para ao vivo, quanto para live, quanto para a gravação, é algo que eu acho muito importante para todo mundo, tanto
deixa eu voltar aqui para a apresentação, tanto para quem é técnico ou quer ser técnico, mas principalmente para quem é músico, para quem é artista, porque você vai ter muito mais autonomia na sua carreira e nas suas situações, né? Porque esse tipo de equipamento pode te salvar, pode viabilizar uma gig sua. Algo que poderia não acontecer em algum show e vai acontecer porque esse equipamento ele é muito barato, tanto em preço de compra quanto em aluguel, por mais que as mesas digitais, com o passar do tempo, estão se tornando cada vez mais baratas. Até na aula passada eu usei como exemplo a XR18 da Behringer, que se consegue muito, muito barato mesmo. Eu não vou datar preço, porque senão, enfim, é algo que não tem sentido, principalmente porque cada pessoa está num lugar diferente do país agora, mas é algo que você, se você não tiver acesso, uma mesa analógica pode te salvar, e o domínio desse tema vai te dar independência tanto para executar como para lidar com as pessoas que estão executando e estão viabilizando seus projetos. E aí, uma breve introdução, as primeiras mesas, elas vêm do final do século XIX, então século retrasado. Então, antigamente, eram simplesmente intermediários entre instrumentos e os gravadores. Então, na época, era a época do gramofone, então não se tinha toda a cadeia de sinal como hoje a gente tem. E mudou muito desse tempo, do final do século XIX para cá, porque hoje são equipamentos onde o sinal passa tanto pela estrutura de ganho, como o Marcão falou anteriormente, né? Onde você vai amplificar, dar ganho nesse sinal, e também, dependendo da mesa, você vai equalizar, comprimir, e tem uma série de coisas, mandar para retorno, mandar para efeitos. Algumas mesas até têm centrais de efeito, e mandar para outros equipamentos que estão insertadas nela, e depois seguir para a gravação. E até eu separei um videozinho aqui para mostrar para vocês, que eu acho muito interessante, porque a gente no dia a dia, a gente só tem acesso, ou normalmente a gente tem acesso a equipamentos muito simples, como o que eu vou usar aqui, falar o beabá, é um equipamento bem simples, porque é o que normalmente a gente vai encontrar no campo de batalha. Mas tem um vídeo da UAD falando sobre um channel strip, né, um emulador de canal de uma mesa, e de uma mesa Nive, que é uma das marcas mais fodas assim do mercado. E eu queria que vocês dessem uma olhadinha, ver o quanto de botão tem no equipamento. É um equipamento completamente diferente. Então esse equipamento ele tem vários auxiliares, tem equalizadores paramétricos, tem compressores, tem uma gama de coisas. Vê o tamanho da mesa. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Saca só, então realmente é um monstro. E quando a gente tem todas as mesas digitais que a gente encontra no mercado, são emulando esse tipo de equipamento. Então, quando a gente vai para nossas mesinhas, que normalmente a gente encontra no campo de batalha, são mesas que realmente estão... são mini mesas dessa. Porém, tudo que tem numa grande mesa, tudo que tem numa mesa pequena vai ter numa grande mesa dessa. Deixa eu parar aqui que já foi. E aí, pegando um gancho nisso, eu acho muito importante entender as funções da mesa analógica, porque toda mesa é igual, só muda onde está o botão. Existe uma máxima disso na técnica. Óbvio que uma mesa dessa nível que eu acabei de mostrar para vocês, a 88RS, ela tem muito mais funções. Porém, se você analisar uma mesa mais simplesinha, tudo que tem nessa mesa, assim,
Se eu vou, exemplo, mostrar uma Yamaha para vocês. Se você pegar uma Berger, vai ser o mesmo padrão. Uma Soundcrafter vai ser o mesmo padrão e por aí vai. Então é muito importante vocês terem essa ideia na cabeça. E aí eu quero mostrar para vocês agora a nossa mesinha que a gente vai lidar hoje. Deixa eu organizar aqui minha área de trabalho. Cadê você? Aqui, pronto. Então, essa é a mesa MG12 da Yamaha. Ela é uma mesa bem simples, porém, ela é bem completa em relação ao que ela tem. Então, dá para a gente ter uma visão muito legal sobre ela, e aí a gente dividindo as sessões. Essa aula, como eu disse para vocês, vai ser bastante prática, então vai ficar gravado aí, não sei por quanto tempo vai ficar gravado, mas é bom vocês irem dando uma anotada se vocês quiserem, porém eu falo muito rápido, então qualquer coisa revejam aí, porque cada informação vai ser bem importante e pau na moleira. O Marcão até mandou agora. Isso aí é um monstro, Isso daí é um tipo de equipamento que realmente, eu vou ser muito sincero, é um sonho meu fazer uma mix numa mesa dessa, porque realmente são mesas muito, muito, muito caras e não é em todo canto que a gente tem acesso. Porém, um dia Papai do Céu vai dar asa à minha cobra e aí eu vou ter acesso a esse tipo de equipamento. Mas vamos lá. Opa, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Antes de dar um zoom, eu queria seccionar essa mesa da gente. Então, basicamente, toda mesa analógica ela é dividida em 3 partes. A primeira parte são conectores de entrada, que são esses conectores aqui. Essa seção é a nossa seção de entrada ou também nossa seção de input. Outra seção é a seção de... Opa, isso aqui também é entrada. Outra seção é a seção de saída, que ela vem para cá. Essa seçãozinha, ou seja, output. E a nossa seção de controle, que é essa seção daqui, que vai fazer o tratamento do nosso sinal. E aí, pensando em entrada, vão ter alguns termos que eu vou citar como ganho, cadeia de sinal, enfim, mas aí eu vou dando essas informações e qualquer dúvida aí, manda no chat, que aí a gente vai trocando essa ideia e algo que não ficou tão claro, eu posso revisitar e explicar um pouquinho mais. A ideia é a gente realmente não sair com dúvida. Então, a seção de entrada vai ser onde o sinal vai entrar na mesa de som. Então, se a gente tem um microfone, um teclado, uma guitarra, qualquer coisa assim, vai entrar na mesa de som por os canais, pela seção de entrada, vamos dizer assim, vai ser tratado pela seção de controle e vai sair da mesa pela seção de output. Então, pegando outra coisa muito importante, se você analisar cada canal, ele praticamente se repete. Então, se a gente avaliar o canal 1, o canal 2 é igual ao canal 1, o canal 3 é igual ao canal 1 e, consequentemente, o canal 2, canal 4 e assim sucessivamente. Esses canais aqui são um pouquinho diferentes porque eles têm outras configurações, têm algumas coisas a mais e outras a menos,
e idem esses canais daqui, mas a gente vai desmembrar. Mas vamos botar na cabeça que é muito botão, porém você aprendendo um canal, você sabe mexer em todos eles. Aquela velha hidratada, porque senão a gente não segura a onda. Então vamos lá. Primeiro de tudo, dando um zoom aqui. Esse primeiro plug aqui é uma entrada combo de microfone e linha. Então isso é uma entrada onde você vai conectar seu microfone ou sua linha, vamos dizer assim. Então você vai poder colocar aí um microfone com cabeamento XLR ou um instrumento ou uma entrada de linha nesse equipamento. Tanto aqui você pode botar XLR ou a velha chamada P10. Ele entra nessa entrada combo. E a gente chama de combo exatamente porque dá para botar vários tipos de conectores. Se você vier um pouquinho mais para cá, você vai ver que essa entrada daqui, ela é só XLR e essa entrada daqui, ela só é P10 ou TS, nesse caso, porque é um P10 desbalanceado. Voltando aqui para a gente dar sequência a nosso Channel Strip, é um nome bonitinho para o nossa sequência de canal. Depois do local onde você coloca o seu microfone ou seu instrumento, vai ter esse botão aqui que ele é um pad. O que é um pad? É um botão onde você pode atenuar o sinal que está entrando. Então tem alguns instrumentos, algumas linhas, principalmente, que o sinal chega muito quente, ou seja, chega clipando, e você não tem condições de trabalhar com esse canal porque vai gerar ruído. Então você clicando nesse pad aqui, que ele é um pad de menos 26 decibéis, então ele dá uma amenizada em 26 decibéis, que é uma amenizada muito grande. Normalmente o que a gente encontra no mercado são menos 10, menos 15 dB. Outra coisa aqui é o HPF. O que seria HPF? High Pass Filter, ou seja, filtro passa alta. Então, vocês estão vendo aqui que ele tem 80 Hz escrito, então quer dizer que ele vai filtrar tudo que está abaixo de 80 Hz e deixa passar tudo que está acima de 80 Hz. Porque esse High Pass Filter é muito importante. Para tudo que não tenha subgrave. Ou seja, voz, enfim, violão, tudo que não tiver subgrave, é importante colocar esse High Pass Filter, senão você pode ter um problema muito grande de sobra de grave e, principalmente em situações ao vivo, pode te dar uma microfonia chata na região de sub. E com o High Pass Filter você limpa sua mix para só deixar na região grave, subgrave, o que precisa estar. O Luan até mandou, mesmo com o ganho baixo já distorce. Isso daí é sobre o pad, porque tem um pequeno delay aqui, mas certíssimo, Luan, porque quando chega muito grande o sinal, você vai deixar o ganho muito baixo, a relação, como o Marco disse, da estrutura de ganho, ela está errada. Então você está chegando com um sinal muito quente, onde o ganho na mesa vai estar muito baixo e isso pode gerar ruído e distorcer. E aí, nossa segunda situação é o nosso
botãozinho de ganho aqui, onde ele tá aqui zerado até topado. O que é que acontece? Ele está marcando aqui menos 6 dB até mais 38, onde essa situação aqui seria mais ou menos onde estaria o 0 dB. O que acontece? Todo o sinal que ele entra, ele precisa ser calibrado e trabalhar com um nível de sinal que ele esteja funcionando mais ou menos aqui em entre menos 6 e menos 3 dB. Nessa mesa, ela não está marcando o amarelo, ela está marcando aqui o pique como acima de mais 10 dB. Então, nessa configuração aqui, uma ideia de ganho legal seria entre 0 e 3 dB, seria um ganho quente. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui na minha interface, na minha SSL, porém, o meu aqui, o pico dele não é em mais 10, o pico dele é em 0. É como se ele não tivesse isso daqui. Então, o amarelo dele fica em menos 10, o laranjinha. Então, é onde o meu sinal está rolando. Uma coisa muito importante sobre ganho, deixa eu apagar aqui essa parte do ganho. Uma coisa muito importante sobre ganho é que ele, nessa escala, ele precisa estar um ganho quente. Ou seja, ele nem pode estar no vermelho, nem ele pode estar no verde. Ele tem que estar no amarelo, ali no amarelo ou no laranja, dependendo da mesa que você tiver. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você fala no microfone ou toca no instrumento é fazer essa calibração, essa calibragem de ganho. O Luan até mandou aqui, porque essa mesa é analógica. Porque ele está considerando aqui como é que eu posso dizer para vocês? A mesa analógica, ela, quando passa de 0 dB, ela clipa, porém a distorção é uma distorção harmônica, uma distorção analógica. Então o som ele não fica, ele não clipa completamente, vamos dizer, como o clipe digital. O Marcão mandou aí, explica esses números ao lado do ganho, menos 6 a menos 20. Isso daqui, Marcão, é uma escala em decibéis. Enquanto você está com o ganho zerado, ele considera que o ganho que está sendo feito de entrada, deixa eu mudar aqui para o Word. Então ele considera que o ganho X, vamos dizer que está entrando um ganho de 10 dB. Então ele está considerando, quando ele está zerado, que está entrando aqui, deixa eu botar um mais, para a gente ter na cabeça menos e mais. Se o sinal ele é mais 10 dB e o meu ganho ele está zerado em menos 6, quer dizer que essa mesa está tratando ele como mais, cadê aqui, meu Deus, mais 4 dB. Aqui é ao contrário. dB. E aí, se na mesa ele está em 0, quer dizer que ele está tratando o sinal sem alteração, como 10 dB. E se o ganho está acima, quer dizer que essa mesa ela está fazendo, está amplificando esse sinal. Então, se a mesa ela vai estar, digamos, mais 10 dB, se o sinal era 10 dB, ele está considerando
um sinal de mais 20 decibéis. Então, essa numeração, Marcão, é basicamente isso. E o Luan, ele falou sobre a diferença entre clipe analógico e digital, é porque o clipe digital, quando acontece, ele tem perda de informação. Então, digital, quando chega em 0 dB, ele perde info. Já o analógico, quando ele passa desse 0 dB, ainda existe um headroom, ainda existe uma margem que o equipamento analógico tem para poder trabalhar. Essa é a diferença dos clipes. Mas vamos voltar aqui, senão a gente vai focar muito no ganho. Porém, eu posso fazer uma aula só sobre ganho. Eu acho que super daria para a gente fazer uma aula só sobre ganho, sem problema nenhum. Voltando aqui para a mesa, esse botão de baixo é um compressor, que é um compressor, a meu ver, muito limitado, porque ele só tem aqui um botão, que é o threshold, que é a partir de quanto do sinal ele vai começar a comprimir, porém todos os outros parâmetros são fixos. Então, eu não tenho como mexer em taxa de compressão, eu não tenho como mexer em KNI, eu não tenho como mexer em ataque, em sustain, release, em nada do compressor, só no threshold. Por isso eu particularmente não gosto de usar compressores de mesas analógicas. Seguindo, vamos para os equalizadores. Aqui essa mesa ele tem 3 equalizadores. O high, que é agudo, mid, médio e low, grave. Então, esses equalizadores, eles são fixos em suas frequências. Então, é um equalizador não paramétrico. Então, aqui tem a marcação de 10K. Então, quer dizer que esse equalizador de agudo, ele está setado fixo em 10K. E aí você pode botar até menos 15 decibéis até mais 15 decibéis. Já o nosso equalizador de médio, ele está setado aqui em 2.5 kHz, né? Ou seja, 2.500 Hz. E ele também fixo, e ele também tem de menos 15 a mais 15 dB. E o grave, o low, ele está em 100 Hz. Fixo também em até menos 15, de menos 15 até mais 15 decibéis. E você não tem como escolher essa frequência. Já numa mesa monstra, daquela como a mesa da Neve, você tem condições de setar qual frequência você quer. Então, eu não quero 2.500 Hz, eu quero 3.000 Hz, eu quero 4.000 Hz, e também a abertura desse equalizador. Então, quanto mais recurso tem a mesa, mais você tem possibilidade de manobrar. Por isso, outro motivo que eu amo as digitais, que você tem tudo isso daí. E aí depois temos a seção de auxiliares, ou seja, uma saída desse sinal. Então, digamos que você plugou aqui um microfone. Esse microfone, ele passa pelo ganho, passa pelo compressor, passa pelos equalizadores, e digamos que eu queira mandar para um retorno. Digamos que a gente está fazendo uma live e quer mandar para o retorno dos músicos. Então, o auxiliar 1 e o auxiliar 2 é onde você vai mandar esse sinal para os músicos. E tem
um botãozinho aqui, que é esse pré, que é uma coisa bem importante, que é pré-fader ou pós-fader. Então, quando esse botão ele está marcado como pré-fader, quer dizer que esse sinal ele vai ser enviado aqui para sair pelo auxiliar 1 antes de passar por esse fader. Então, quando você mexe esse fader para cima ou para baixo, tanto faz, não tem diferença nenhuma. Porém, quando você marca esse botãozinho aqui como pós-fader, se você aumentar esse fader, ele vai aumentar o sinal que está indo para o canal auxiliar. Caso você diminua, ele também diminui. Para que a gente usa isso? Olhe, para alguns... enfim, tem algumas situações onde você quer pilotar junto. Então, exemplo, digamos que tem uma situação que você tem um sample e você aumenta muito ele e você quer passar essa impressão para o retorno do teu músico. Enfim, você pode usar ele pós-fader. Geralmente a gente usa pós-fader para reverb, efeito, para outras coisas, mas não para retorno propriamente dito. E aí, seguindo na nossa mesa, temos aqui também panorama, onde esse panorama é o posicionamento entre direita e esquerda, onde está. Então aqui ele está no centro, então toca nas caixas direita e esquerda do mesmo jeito. Caso você bote ele em L, vai tocar na esquerda. Se você colocar em R, vai tocar na direita. Esse botãozinho aqui é o on ou off, se o canal está ligado ou desligado. Então, se você clicar nesse botão aqui e ele tiver desligado, nada que você fizer no canal vai servir. Porém, se ele tiver ligado, tudo vai funcionar. Esse é o fader principal, onde vai se medir todo o sinal que está indo para esses dois locais aqui. 1/2 é o subgrupo e esse vermelhinho é o estéreo. Meu Deus, Renato, como assim subgrupo estéreo? Não tem problema, é bem de boa, vocês vão ver. Esse sinal, na cadeia de sinal, ele começa aqui com o input do microfone, passa pelo pad ou high pass filter, ganho, compressor, equalizadores. Digamos que ele foi aqui para o retorno, porém ele segue e vai pelo fader para o LR, onde você queira, os PAs, no caso de um show ao vivo, sua interface, no caso de uma gravação, ou sua interface também no caso de uma live. Então, você vai ter o seu master, que seria esse estéreo, que ele está configurado nesse botão aqui, nesse fader aqui. Então, normalmente, quando a gente pega uma mesa, tanto analógica quanto digital, a primeira coisa que a gente faz é pegar esse botão aqui e botar ele em 0 dB. E aí, o que você subir de volume no fader do seu canal, ele vem para esse master e ele vai sair por esse estéreo out, que você pode ligar no seu PA direito, no seu PA esquerdo, ou no lado direito da sua interface, no lado esquerdo da sua interface. E aí ele pode ser uma saída balanceada com XLR, ou pode ser uma saída desbalanceada com P10.
Porém, para isso funcionar, para ele vir para cá, ele tem que esse botãozinho estéreo tá ligado. Se não tiver ligado, o som não acontece. Porém, ele pode vir aqui para o seu subgrupo, que é esse fader ao lado do fader estéreo. O que seria um subgrupo? O subgrupo a gente usa para unir vários canais e mandar eles juntos, ou para colocar efeitos, fazer algum processamento em todos os canais. Então, digamos que o teu canal 1, 2 e 3 são violões e o teu 4 é uma voz. Então, você poderia mandar todos esses violões para um subgrupo, onde eles poderiam estar relacionados entre si, e aí, uma vez que a relação entre eles está ok, você com um fader só, você controla todos os violões. E aí, com esse fader, você controla essa voz. E aí, nessa situação, esse botão de estéreo não estaria marcado o de subgrupo, e o subgrupo, por sua vez, mandando para o estéreo, fazendo uma cadeia mais ou menos assim. O sinal entra por aqui, vem por aqui, daqui ele vai para o estéreo, o subgrupo do subgrupo vai para o estéreo e do estéreo sai pela saída física. Ok? E aí, tem alguma dúvida por enquanto, galera? Vamos mandando as dúvidas aí para a gente ir trocando uma ideia já. O Luan mandou uma dúvida: a chave pré ou pós no caso dessa mesa é rente ao auxiliar 1, mas o auxiliar é pré ou pós. O que é que acontece? Nessa mesa específica, você só tem o botão de pré ou pós no auxiliar 1. No auxiliar 2 você percebe que não tem nada. Então ele, por padrão, ele é pré. Você não tem como alterar isso. Porém, caso você queira alterar o auxiliar 1, você tem como. Em outras mesas você pode dizer se é pré ou pós todos os auxiliares, enfim, você tem uma capacidade de mexer de uma forma muito mais fluida. Porém, essa mesa, Luan, só mexe em pré ou pós no auxiliar 1. Ok? Então, não chegou mais dúvidas até agora, vamos seguindo. Então, vocês percebem aqui que o canal 2 é exatamente igual ao canal 1, o canal 3 é exatamente igual, o canal 4 é exatamente igual. Porém, o canal 5, ele muda. O que é que muda? Nas entradas, você vê aqui que esse canal ele está com a nomenclatura 5/6 e esse 7/8. O que significa isso? Que são canais estéreo. Canais estéreo é um canal onde ele tem lado esquerdo e lado direito. Porém, ele pode ser considerado também como dois canais mono. Todos esses canais aqui, canal 1, 2, 3 e 4, são canais mono, um sinal só. Porém, o canal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 são canais estéreo. Então, você tem como colocar aí instrumentos estéreo. Então, digamos que você tenha um teclado e esse teclado tenha LR. Então, nesse canal aqui, 5 e 6, você pode botar o L aqui ou o R aqui. E aí, num canal só, você tem capacidade de ter dois
como é que eu posso dizer, ocupando um canal só, ter 2 sinais. E aí você economiza do que gastar 2 canais mono com um instrumento só. Porém, vocês atentam aqui que tem na mesa L/mono, ou seja, caso seja mono, P10 você tem que colocar nesse lado aqui. Senão, se você botar nesse, ele só vai tocar na caixa da direita, ou se for uma gravação, só vai aparecer no canal da gravação da direita, ou se for uma live, só vai aparecer na direita. E aí, seguindo aqui para baixo, eu vou pular esse Phantom aqui, daqui a pouco eu falo sobre ele. E aí ele tem o High Pass Filter, porém não tem o pad. Equalizador é igual, auxiliar igual, permanece igual. E aí o 5 e 6 segue esse padrão, 7 e 8 também. Porém, o 9, 10, 11 e 12 ele muda. Ele não tem as entradas balanceadas que tem aqui em cima, representada pelos plugs XLR. Ele só tem entradas não balanceadas, onde tem as entradas aqui P10 e ele tem outra entrada também, RCA. Isso é muito usado para mixer de DJ. Via de regra, o mixer de DJ ele tem uma entrada RCA, então você já pode plugar aí e com isso evitar de usar adaptadores que o Luan aqui, nosso querido Luan Albuquerque, tem uma experiência muito vasta nisso, porque o Luan, além de técnico, também é DJ e ele já teve muita dor de cabeça de mau contato com equipamentos que não eram diretamente RCA e precisava usar o plug para usar P10. O Marcão mandou aqui a entrada XLR desse canal é mono ou estéreo. No caso desse canal aqui, ele é mono. Porém, ele é mono balanceado. Ele tem uma configuração no cabo e também na saída e, consequentemente, na entrada nas duas pontas, onde ele usa o cancelamento de fase ao nosso favor de uma maneira que os ruídos somados ao longo do percurso do cabo vai sendo cancelado e aí você tem um sinal mais limpo, porém é um sinal mono. Aí o Luan até riu aqui no chat, pô, já ganhei aposta de cerveja por causa de eu apostar que os adaptadores dele ia dar pau e realmente deu. E eu bebi essa cerveja. Mas eu sou bonzinho, foi bico molhado. A gente tomou essa cerveja junto. Mas vamos lá. Continuando aqui. E aqui muda uma questão. Nos equalizadores desses dois canais, vocês podem perceber que o knobzinho do MIDI, do médio, sumiu. Então, quer dizer que vocês não têm condições de equalizar esses canais na parte média. Então, dica aqui de campo de batalha. Digamos aqui que você tenha uma voz para colocar nessa mesa e a voz é o canal principal, eu nunca colocaria nesses canais daqui. Eu sempre usaria algum desses canais porque eu tenho mais recursos. Eu tenho esses 4 canais, são os canais que me dão mais possibilidade de recurso. Então eu usaria nesses daqui. Não usaria nesses daqui, mesmo que
o microfone tivesse uma saída P10, que isso não é uma coisa indicada, é uma gambiarra, mas às vezes é a única situação que a gente tem em campo de batalha. Marcão mandou aqui, XLR e P2 nem sempre são estéreo, podem ser balanceados. O que acontece? Isso sobre estéreo e balanceado é uma briga muito, muito antiga de nomenclatura. Porque o que acontece? O cabo, ele não é estéreo ou mono. O cabo, ele é balanceado ou desbalanceado. Não existe cabo estéreo ou cabo mono. Isso é uma coisa que tecnicamente não existe. Porém, quando você chega, exemplo, eu sou de Recife, Rua da Concórdia, chegar lá na Rua da Concórdia e você pedir um plug TRS ou TS, você não vai sair com plug. Agora, se você chegar lá e disser, eu quero um P10 mono, quero um P10 estéreo, você vai conseguir sair e comprar esse equipamento. Por quê? Porque até o Marcão mandou aqui, os vendedores têm mania de falar estéreo erroneamente. Posso usar para estéreo ou usar para balancear o cabo, são funções diferentes. É exatamente isso. Então, Marcão, parabéns, meu irmão, é exatamente isso. Você está na sua cabeça, no seu subconsciente, realmente como é que eu posso dizer? O conceito, tecnicamente falando, corretíssimo. Então, você tem cabo balanceado ou cabo desbalanceado. Onde o cabo desbalanceado, você vai ter dois polos, né? Um polo quente, vamos dizer assim, e um terra. Então, positivo e um terra. E o balanceado, você tem três polos. Você tem um positivo, um negativo e o terra, onde o positivo e o negativo vai ter o mesmo sinal, só que polaridade invertida, e aí quando chega na ponta desinverte, enfim. Aí a gente iria entrar na explicação de balanceado e desbalanceado, porém você pode usar um cabo balanceado para um uso estéreo, ao invés de você mandar um sinal só, porém inverter a fase, de jeito que lá na frente você desinverta, e aí o ruído, por sua vez, é que vai estar invertido, e você consegue anular, usar um cancelamento de fase para anular esse ruído, você pode usar para o positivo ser L, o negativo ser R e o terra ser o terra. Então você pode ter esse uso também. Porém, via de regra, nessa mesa daqui, todos esses plugs, eles são mono. Marcão mandou a famosa fase. Exatamente, meu querido. É exatamente isso. Fase. E aí, voltando, porém, essas mesas, a lógica dessas mesas é importante termos na cabeça. Ela pensa em mono, ela não pensa em estéreo. Pô, galera, eu acho que a gente tá entrando no nível aqui massa. Vale aí um like para quem ainda não mandou um like aí, mete o dedão no like porque, porra, tá massa aqui o nível da nossa aula hoje e nossa interação. Então vamos lá, uma dica de ouro de campo de batalha. Todo sinal que é colocado nessas mesas tem que ser mono, independente de ser balanceado ou desbalanceado. Exemplo, aqui você tem um plug combo. Caso você coloque um sinal, vamos dizer assim, um cabo balanceado com sinal estéreo, ele vai dar problema, porque ele não está preparado para receber um plug TRS. Um plug, vamos dizer, P10 estéreo. Ele está preparado para receber um plug P10 mono. Então ele vai ter um curto,
nessa mesa que pode gerar um cancelamento de fase e por causa disso o som não vai sair da mesma forma que deveria sair. Então, às vezes, eu já vi muito isso. A galera usar, principalmente DJ, pegar o LR-RCA, bota num adaptador onde vai sair um P10 TRS ou P10 estéreo, né? E aí mete num plug desse e vai dar bronca. Não é dessa forma. Você, se quer usar adaptador, você poderia colocar cada RCA em um adaptador RCA P10 TS, né? P10 mono. Mas eu sempre, Marcão, eu sempre falo dessas duas nomenclaturas porque muita gente não conhece. A ideia é realmente democratizar o conhecimento, porém, tecnicamente, não existe cabo estéreo ou cabo mono, plug estéreo ou plug mono. Você tem plug balanceado ou desbalanceado e cabo balanceado ou desbalanceado. Beleza? Vamos retomar aqui. Massa, massa. A aula hoje tá altíssimo nível. Vamos prosseguir aqui. Então, já passamos por toda a parte de entrada, tanto de plug quanto de controle. Porém, eu gostaria de focar nas saídas. Então, você tem aqui as saídas auxiliares, ou seja, sabe aquele sinal que eu disse aqui que iria do auxiliar 1? Você pode aqui plugar uma caixa e vai ser o retorno 1. E aqui outra caixa. E aqui vai ser o retorno 2. E aí, quando você mandar exemplo aqui pelo auxiliar 1, vai tocar nessa caixa. E mandou no auxiliar 2, vai tocar nessa caixa. Deixa eu apagar aqui para a gente não ficar... Ok. E aí, a gente também tem uma saída de grupo aqui, onde esse 1 e 2 é L... Opa, perdão. L e R. Porque você tem condição de mandar para uma gravação separada o que está rolando aqui. Então, digamos que você queira separar essa gravação, você pode gravar os canais que estão indo para o subgrupo por aqui e os canais que estão indo para o estéreo aqui. Então, dessa maneira, você poderia dividir aqui 4 canais de saída para gravação. Um exemplo, você tem canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4, onde, digamos que, vamos lá, eu já estou dando uma misturada com um exemplo prático e vamos nessa. Lucas Caminha, arrasou, Renato. Porra, abração, meu irmão, que bom. Grande prazer ter você presente aqui, que massa. Marcão mandou uma pergunta aqui, deixa eu só terminar essa explicação que eu volto para a tua pergunta, tá, Marcão? Então, digamos que eu mandei para 1 e 2, para o subgrupo. Tá vendo que tem 1 e 2? Quer dizer 2 canais de subgrupo. Ah, e como é que eu escolho se eu vou mandar para canal 1 ou canal 2? Panorama, LR. Então quer dizer que se eu virar esse panorama todo para o L, vai para o canal 1. Se virar todo para o R, vai para o canal 2. Assim como um canal que esteja no estéreo, se eu virar todo para o L, ele vai para o canal L do estéreo.
e todo para o R vai para o canal R do estéreo. Então, digamos que eu quero gravar 4 canais com essa mesa. Daria para eu mandar esse canal, esses 2 canais aqui. Então, deixa eu voltar aqui, só um minuto. Então, vou colocar aqui, esse canal 1 tá no subgrupo todo para o L. Esse canal 2 tá no subgrupo todo para o R. Esse canal 3 está no estéreo todo para o L. E esse canal 4 está no estéreo todo para o R. Então quer dizer que, tirando esses 1, esse canal aqui ele vai sair aqui pro canal do subgrupo e sair para auxiliar não, o subgrupo 1. Esse daqui vai para o canal do subgrupo e vai-se embora para sair pelo subgrupo 2. Esse daqui ele vai para o estéreo e sai pelo estéreo 1. E esse daqui vem para aqui e sai pelo estéreo 2. Ou seja, você tem 4 canais de saída. Então, digamos que você tem uma interface com 4 canais, você nessa mesinha, você já tem condição de gravar 4 canais bonitinho. O que daria para gravar aqui, de bate pronto, um carrom, 2 violões e uma voz. Então, com isso, já dá para fazer uma guitarra, um baixo, um carrom e uma voz. Então, numa situação dessa, já dava para você fazer uma live mandando canais separados, ou daria também para você fazer a mixagem toda na mesa e só mandar LR a mix já pronta. E aí, voltando para tua pergunta, Marcão. Aqui, cadê? Tem essa tal de 4 dBu na saída. O que acontece? Tem, como o Luan mandou aqui, tem um nível de tensão de equipamentos. Então, é porque o que acontece? Esse dB, existem várias nomenclaturas de dB. Tem dB SPL, que você está olhando em questão a pressão sonora. Então, quando você pega um decibelímetro, ou como diria meu professor na faculdade, um sonômetro, que eu só vi ele usando esse termo, mas um decibelímetro ele vai ser medido em dB SPL. Então, quando você fala em decibel puro, você é uma escala relativa que você está usando. De som também, quando você usa dBu, você é mais ligada à tensão. Então, é quando você usa essa escala comparativa. Eu acho muito interessante falar sobre dB até numa live só disso, porque se só a gente falando sobre só decibel, cada escala decibel vai ter uma explicação. Mas basicamente é o nível de sinal que até o Luan mandou aqui, existem vários. dBm, dBu, dBV, dBFS, dPSPL, exatamente. Mas para simplificar a resposta, é o nível de tensão. Então, quando você olha aqui, que você vê que esse sinal aqui de linha já está entrando em menos 10 dB. Então ele já vai dar uma diminuída no teu sinal. Situação de campo de batalha. Microfone, que a saída deveria ser XLR, porém o pessoal coloca P10. E aí mete... Numa situação dessa vai ficar muito baixo. Por quê? Porque essa entrada, o nível de sinal dela é bem menor. Ela está preparada aqui para linha. Ou seja,
um equipamento de alto sinal. Ou seja, você vai estar plugando o equipamento errado no lugar, não o equipamento errado, mas o equipamento que não é próprio para estar nesse local. Tanto que aqui tem linha. Exatamente, não é para você usar microfone. É para você usar um SPDS, um sample e aí outro tipo de equipamento. Então esse menos 10 dB é como se ele já tivesse plugado um pad. E aí já é uma escala menor que normalmente são usados por equipamentos tanto que não são tão profissionais. Até o Luan mandou esse toque aí. Valeu, Luan, por esse bate-pronto. Então vamos lá para a gente finalizar. Então essa é uma sacada de gravação muito massa que pode ser tida. Porém, eu quero mandar só para um PA ou só para a mix daqui, só para um lugar. Você pode mandar pelo estéreo. E aí temos tanto uma saída balanceada XLR e uma saída desbalanceada P10 TS. Tem aqui também uma saída de monitor. Por quê? Porque você pode considerar que você esteja gravando esse set e você precise monitorar, você precisa de monitores de referência. Então você usaria esse link aqui para usar a monitoração. Poderia ser no auxiliar? Poderia, mas aqui é o mais próprio para você solar canais e você escutar a mix inteira. Aqui, o local onde você vai plugar o seu fone de ouvido. Essa saída é uma saída P10 TRS. Aí, nesse caso, esse sinal daqui, ele sai um sinal estéreo. Porque já pensando no funcionamento do fone de ouvido, ele vai para a esquerda e para a direita. Então, ele seria um estéreo desbalanceado, vamos dizer assim. Aqui é um meter, onde o sinal ele vai ter uma representação visual aí e tem uma sacada muito legal. PFL, o que seria isso? Seria um botão de pré-escuta, ou também chamado em outras mesas solo. Digamos que eu queira, eu estou escutando todas os meus canais aqui, porém eu quero solar só a voz da cantora que está aqui no canal 2. Aí é só eu clicar em PFL e aí minha monitoração, tanto no meu fone de ouvido, quanto a representação visual no meter, quanto no monitor Alt, ele vai sair não só a mix toda, o estéreo, mas sim esse canal. E aí quando eu desplugo, ele volta para o estéreo. E aqui você tem até um botãozinho, a fonte. Eu quero que o que esteja nesse meter e o que vá para o monitor é o estéreo ou o subgrupo. E aí você escolhe se você quer monitorar o subgrupo ou se você quer monitorar o estéreo. Aqui ele está o master do monitor e o master do seu fone de ouvido. Ou seja, levantem isso daqui, aconselho deixar em 0 dB, todos os masters. Caso você precise dar uma aumentadinha, uma diminuídazinha, você pode fazer isso, porém, aconselho deixar 0 dB. Aqui ao lado, o master do auxiliar 1 e
o master do auxiliar 2 também seria o volume dessa caixa, desse retorno, vamos dizer assim. Aqui, os plugs de on-off, você pode ligar o estéreo ou desligar o estéreo, ligar o subgrupo ou desligar o subgrupo. E aí, assim como você tem para cada canal. Até o Luan mandou aqui, o Monitor Alt em algumas mesas é chamado gatão, chamado, mas eu entendi, é chamado de Control Room Out. Cada mesa ela tem uma nomenclatura diferente. Quer um exemplo? Aqui você tem Gain. Já nas mesas digitais da Yamaha tem HA, mas é a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Galerinha, lembrando aqui o que eu deixei passar para finalizar essa parte e abrir para as perguntas. Phantom Power e esse botão bonitão aqui. O que quer dizer? Phantom Power ele é uma alimentação que alguns microfones precisam, principalmente microfones condensadores, ou seja, 48 volts de sinal, e ele tem do canal 1 até o canal 7/8, ou seja, esses canais daqui. Por quê? Porque o Phantom ele vai ser enviado pelo XLR, ele não é enviado por P10, até porque o cabo e o conector padrão é o conector XLR para microfone. Qualquer coisa diferente que a gente esteja usando é uma gambiarra. Alguns microfones eles têm alguns conectores muito próprios, usa XLR de mais de 3 pinos, eu já vi até DIN, porém, para a mesa de som você vai ver XLR. Aí o Luan mandou aqui, em outras mesas é trim, exatamente, cada mesa usa uma nomenclatura. E aí quando você clica aqui, você liga todos os Phantom ao mesmo tempo. E quando você desliga, desliga todos. Em outras mesas, cada canal tem um Phantom diferente. Pessoal, passamos aqui pela mesa toda, já vimos ao mesmo tempo várias questões práticas, e eu gostaria de fazer uma troca com vocês. Mandem aí, vamos abrir para as perguntas. Porém, eu gostaria de abrir para perguntas situações práticas. Ou óbvio que caso vocês queiram fazer alguma pergunta sobre a própria mesa, algum parâmetro específico, vamos trocar essa ideia. Porém, se não tiverem perguntas, porque a gente ao longo da aula já foi trocando uma ideia e participando junto, eu gostaria de saber que vocês botassem aí nos comentários quais são as situações práticas que vocês gostariam que eu exemplificasse aqui. Eu posso até já começar porque várias a gente já foi fazendo, né? Então a gente já ligou o microfone aqui, já mandou para subgrupo, já mandou para estéreo, já mandou para retorno. Enfim, abrir para perguntas, galera. Vamos lá. Mandem aí suas perguntas.
Ó, se vocês não mandarem aí pergunta, a gente vai passar para hashtag. Rapaz, eu já estou pensando aqui numas hashtags bem legal. Lucas, do que eu acompanhei foi massa, gato. Valeu demais. Oxe, eu que agradeço, meu irmão. Que massa eu poder estar contribuindo para vocês aqui. Então, se não tem perguntas, eu gostaria de passar para a nossa hashtag do dia. Eu estava pensando em a gente fazer a hashtag. Deixa eu ver aqui. O Marcão mandou aqui. Fala um pouco mais sobre as mandadas. Tá, que tipo de mandada, Marcão? Você gostaria que eu falasse aqui? Mas de antemão, deixa eu fazer alguns exemplos aqui. Voltar para cá. Tá. Então, digamos que eu vou colocar aqui, vou usar aquele exemplo de canal 1, Carrom, canal 2, guitarra, canal 3, baixo e canal 4, violão. Não, deixa eu pensar aqui. Outro exemplo. Um voz e violão. Vamos pensar no voz e violão aqui. Canal 1, violão. Canal 2, voz. E aí, o retorno 1 vai para do violão e o retorno 2 vai para a voz. Então, como eu colocaria aqui? Pensando numa live, eu ligaria aqui a minha interface lado L, aqui eu ligaria a minha interface lado R, aqui eu colocaria o microfone ou cabo do violão, aqui no canal 2 o cabo do microfone, e sobre mandadas o auxiliar 1 não é o do violão, então eu aumentaria esse canal aqui e na voz eu aumentaria esse, que é o auxiliar 2. E aqui nas saídas, o auxiliar 1 eu ligaria a caixa, que vai ser o retorno do músico do violão, e aqui o auxiliar 2 eu ligaria o retorno do músico. O retorno da voz. Retorno. Beleza. Então, o que é que eu faria aqui? Para ligar um retorno, para ligar um efeito, eu ligaria da seguinte forma. Tendo em vista que é legal mandar o efeito pós-fader, porque eu quero esse efeito, quanto mais sinal, mais efeito. Quanto menos sinal, menos efeito. Então, eu ligaria nesse auxiliar 1, que eu tenho uma condição de botar pré-fader ou pós-fader, clicaria aqui para ficar pós-fader, e no auxiliar 1 eu ligaria aqui meu reverb, meu pedalzinho de reverb. Meu pedalzinho de reverb. E aí, esse pedalzinho de reverb, pelo auxiliar 1 está saindo a parcela do som que vai para o pedal de reverb. E aí, esse efeito ele tem que voltar por algum canto. Por onde ele voltaria? Ele poderia voltar nesses canais aqui. E aí eu poderia fazer a volta nesse canal aqui, 9 e 10. E aí no reverb eu botaria ele um dry wet de 100% de efeito, para que nessa volta de efeito só seja efeito, não tenha som limpo.
e aqui eu boto o som só limpo e mando os dois para o estéreo. E aí aqui eu doso o quanto eu quero de sinal limpo e aqui eu doso o quanto eu quero de efeito. E aí eu faço o balanceamento. Nessa mesa eu ligaria esse efeito dessa maneira, sendo um reverb, sendo um compressor. O que fosse aqui, eu ligaria dessa maneira. Eu botaria o efeito, ou o que quer que seja, no canal 1, mandaria pelo auxiliar 1, e aí a volta dele eu mandaria por algum canal estéreo desse. Basicamente é como a gente faz em mesa digital também. Assim, entender mesa analógica é fundamental para você ter um trato na mesa digital fresquinho. Marcão mandou aqui a ordem que conectamos os instrumentos no mixer. Faz diferença ligar a voz no canal e o violão no 5. O que é que acontece? A mesa analógica ela tem um diferencial da mesa digital. Na mesa digital eu sigo um padrão, ou seja, bateria, percussão, baixo, guitarra, violão, sopros, teclas, sinais e vozes, e a voz principal é a última voz. Numa mesa digital eu uso, e exemplo, bateria eu boto bumbo, caixa pele, caixa esteira, chimbal, tom 1, tom 2, surdo, over direito, over esquerdo, então eu tenho uma sequência propriamente dita. Porém, na analógica, isso se inverte um pouquinho, você não tem como ser tão Caxias nesse posicionamento, então eu tenho que colocar, digamos, o que eu tenho mais recurso num canal que tenha mais ferramenta para mim. Então, se eu vou ligar um voz e um violão, eu ligaria violão no 1, voz no 2. Por quê? Porque eu vou seguir uma mesma lógica que eu teria numa mesa digital. A minha voz principal é o último canal. Agora, digamos que eu tenha, sei lá, voz, bateria com bumbo e caixa, baixo, teclado e guitarra, e esse teclado é estéreo. Eu inverteria o sentido. Eu botaria minha voz no canal 1, depois eu botaria o que é microfone, voz no canal 1, bumbo no canal 2, caixa no canal 3. E aí a guitarra eu estou usando como é que eu posso dizer? Um microfone, um amplificador no canal 4. Então aqui o baixo está entrando em linha e eu não tenho um direct box. Então eu ligaria aqui nessa entrada. E o teclado eu ligaria nesse estéreo daqui. Pô, Renato, por que tu não ligasse 912? Porque eu não tenho esse equalizador. Então eu vou fazer o máximo para vir aqui para esses canais que tem tudo. Então, por que eu priorizei isso aqui? Logo, voz. Talvez seja interessante dar uma comprimida na caixa, no bumbo, na guitarra. O baixo eu vou usar menos. Então, eu vou selecionando o mais importante para o menos importante. Essa seria a minha lógica numa mesa analógica. Bem pequenininha. Porém, quanto maior a mesa analógica, mais próximo da minha lógica de mesa digital, que é começar com a base, bateria, percussão, depois de baixo, guitarra, violão, sopros, teclas, sinais, né, SPDS, sample, para ser backing vocal e finalizar com voz. No caso, você segue como se fosse partindo do 20 para
o 20 mil. É mais ou menos, sabe, Marcão? Por quê? Eu sigo do mais grave para o mais agudo. Porém, não é propriamente dito nessa lógica. Exemplo, se eu penso numa bateria, eu vou botar bumbo, depois do bumbo, caixa. O surdo é mais grave que a caixa. Então eu não coloco bumbo, surdo, para vir tom, para vir caixa. Para depois, sei lá, chimbal e os over. Eu não coloco dessa maneira. Eu boto bumbo, caixa, caixa, né? Que é caixa pele, caixa esteira. Depois vai para chimbal. Aí eu coloco tons, surdo, over, over. Então esse é o padrão que eu aprendi da prática de ao vivo. Porém, a galera que começou de estúdio tem a prática de deixar os pratos juntos. Então não coloca bumbo, caixa, caixa, chimbal. Bota bumbo, caixa, caixa, tons, surdo, chimbal, over, over. Eu já uso a prática de ao vivo. Porém, depois baixo, aí vai indo para os agudos. Mas eu não colocaria nessa caixinha as frequências da esquerda para a direita. E sim o que é na música. Primeiro a cozinha. Primeiro são fundamentos, base, bateria, bateria, percussão, baixo. E bateria junto de percussão porque tá juntinho ali. Aí depois eu vou para harmônicos de cordas, guitarra, violões. Depois eu vou para sopros. Aí vai sax petibone ou tuba. Aí nesse caso a tuba eu botaria antes, porque é mais grave. Aí depois eu iria para as teclas, acordeon, piano, teclado. E aí, por último, sinais, né? Linhas, SPDS, sample, para ir para as vozes. E começando por back vocal e depois indo para voz principal, sempre finalizando com voz principal, e depois eu coloco dobra de voz para fazer compressão paralela, ou até uma volta de efeito de algum momento especial que eu queira fazer, aquelas caixas de reggae que de vez em quando dá uns pá. Aí eu colocaria uma volta de efeito independente. Aí dá para brincar, mas eu acho que isso já é um assunto para a próxima aula. Até porque a gente já está aqui em 1h36 de aula. Somos guerreiros aqui, pô, que massa. Até o finalzão. E aí, galera, temos mais alguma dúvida? Respondido, Marcão? Manda aí se tá ok ou não. Alguém tem mais alguma dúvida? Mas aí eu gostaria de ir para o hashtag. Eu acho que o hashtag de hoje queria propor... Não tem conector estéreo. Não existe conector estéreo. Eu acho que foi um mote legal da aula de hoje. Eu acho que seria interessante. E aí, o que é que vocês acham? Manda aí um OK, OK. Próximo assunto, estrutura de ganho. Marcão, eu vou dar uma pensada se já rola, porque eu tinha uma sequência bem legalzinha, mas aí eu vou ver se dá para encaixar. Eu não te garanto fazer um próximo assunto já de estrutura de ganho, mas eu garanto a você que eu vou fazer. Não tenho como prometer agora se vai ser esse
mas estamos juntos, vamos fazer. E aí, galera, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou mandar fazer a fotona aqui já da nossa hashtag, da nossa piada interna de hoje. Eu acho massa essas hashtags, porque ninguém entende quando eu posto lá no YouTube do Domínio Áudio. Ninguém tem a menor ideia o que é isso. Deixa eu botar aqui foto. 1 para 1. Não existe conector estéreo. Eu já vou postar agora. Já para a gente ir lá. Piada interna da semana. Já está postado nossa hashtag. Não existe conector estéreo, então, por favor, deem uma sacada no Instagram do Domínio Áudio e já está postado lá essa foto. E eu gostaria de pedir para vocês que vão lá e comentem qual foi o maior aprendizado da aula de hoje, porque é muito importante eu saber... Perdão. Eu saber isso daí. E galera, eu queria, para finalizar, aquele de sempre, mete o dedo no like da live aí. Quem quiser se inscrever, eu acho muito importante para não perder nenhuma das lives. O link está aí na descrição, liveaulas.dominioaudio.com.br/cadastro. É só colocar o e-mail lá e antes das live aulas eu sempre mando esse e-mail. No Instagram, @dominioaudio, Facebook também, YouTube também, vocês estão nele agora. E-mail, contato@dominioaudio.com.br e tem um blog www.dominioaudio.com.br. Galera, queria agradecer a vocês, muito obrigado. É sempre massa. Eu fico muito feliz de toda quarta-feira, 7 da noite, estar aqui trocando essa ideia com vocês. A gente tá juntinho. Fico muito, muito feliz de verdade. Vão lá no YouTube, coloquem o que vocês... o maior aprendizado da aula de vocês. Muito obrigado, Marcão, pela troca aí. Você mais uma vez, sempre presente, participando. Luan, muito obrigado também, meu velho. Lucas Caminha, grande abraço, meu irmão. Saudade de você. E fiquem com Deus. Muito axé. E até a próxima live e o próximo vídeo. Quarta-feira, 7 horas da noite, tem mais. Abração, galera. Cheiro para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Encontro vocês lá no Instagram. Tamo junto.